Boa noite, pessoal. Tudo bom? Chegando aí para mais um Joelho em Forma. Nosso amigo convidado hoje já está aí, João Fernando Pozzi, meu grande amigo de Porto Alegre. Tudo bom, Pozzi? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Vitor. É um prazer Joia, estar aí contigo. Não, obrigado do convite aí, participar com a gente aí desse bate-papo sobre luxação de patela, né? Um tema muito comum no consultório, uma lesão frequente, ainda muito complexa, que a gente ainda cada dia vai entendendo melhor. Obrigado aí, Pozzi, do seu tempo. Um prazer ter você aí com a gente. Prazer é todo meu. Então vamos lá, tem bastante gente entrando aí, vamos começar nosso bate-papo sobre luxação de patela. Pozzi, o que é uma luxação de patela? Bom, vamos começar conversando o seguinte. Uma luxação traumática de patela é uma coisa extremamente rara que precisa de um trauma de alta energia. Já aquela luxação de patela que nos procura no consultório, via de regra, é um defeito congênito e que essa patela tem algum defeito que vai levá-la em algum ponto da vida a luxar. Não, muito bem. Então, assim, a luxação traumática, você está dizendo aquela que o pessoal tem que chegar aí no hospital, né? Exatamente. E a outra no consultório é aquele que tem talvez uma sensação que vai sair fora, alguma... Como é que é essa Ou até que diferença aí? já saiu alguma vez fora, tá? Mas não foi causada por nenhum traumatismo, né? Porque a luxação traumática verdadeira é causada por um trauma de alta energia, né? E por que acontece isso, Pós? Tanto na luxação traumática, tem um trauma, né? Bateu, e naquela do consultório que você falou que foi feito de uma forma diferente, né? Por que acontece a luxação nessas duas situações? Na verdade, assim, a luxação que é mais comum e que é a que nos procura no consultório é aquele indivíduo que tem um defeito na sua articulação femoropatelar. E aí concorrem vários fatores anatômicos. Essa é uma alteração congênita que esse indivíduo tem e não foi adquirida. E, via de regra, o primeiro episódio de luxação ocorre na pré-adolescência ou na adolescência, que é quando a criança tem mais atividade física. E então, dessa maneira é que surge o primeiro episódio, muitas vezes numa atividade bem pouco comum, bem de baixo impacto. A menina está dançando e luxa a patela. Eu falo menina porque é muito mais frequente nas meninas do que nos meninos. É verdade. Inclusive, parabéns para as mulheres, né? Dia das Mulheres hoje aí, são as Hoje mais é o dia acometidas dela. pela patela, né? É mais comum. Então, elas já são traumáticas, que nem você estava falando, que é por alguns defeitos do formato, não defeitos, né? Mas alterações congênitas do osso, mais frequente na mulher, normalmente acontece aí na adolescência, né? Das meninas jovens. A traumática Exato. também tem uma predisposição, ou acontece igual nos dois sexos? Na verdade, eu sou daqueles da corrente que acredita que o sujeito que teve uma luxação traumática, num trauma de média energia, ele tem algum defeito. Seja uma patela alta, seja uma tróclea um pouco rasa, e isso propicia uma facilidade de luxação. Tá? Já aquele indivíduo que tem a sua patela muito bem formada, sua femoropatelar com altura correta, profundidade correta, esse sujeito, para luxar, ele tem que sofrer um grande acidente, e isso acontece muito nos acidentes de motocicleta, acidentes de trânsito. Aí sim acontecem as luxações que eu chamo de traumáticas verdadeiras. Aí. Não, eu concordo com você, pô. Eu também tenho essa opinião que para luxar uma patela, mesmo com trauma moderado, precisa ter pelo menos algum fator favorecendo isso, né? É. Mas, e como é que seria o tratamento, então? Aquela criança, como você disse, do sexo feminino, que foi dançar e a patela saiu fora, e a traumática, como é que seria o primeiro tratamento, a primeira abordagem desses dois tipos de pacientes, na sua opinião? Na minha opinião, assim, quando eu vejo um paciente com um primeiro episódio de luxação de patela, esse primeiro episódio, caso não haja nenhuma lesão osteocondral, ele é de tratamento conservador. Tá?
Então, assim, eu jamais ajo numa luxação de patela no primeiro episódio. Eu acho que não é a hora de se agir cirurgicamente, salvo se houver algum arrancamento osteocondral. Então, neste caso, sim, se justifica um procedimento cirúrgico em primeira instância. Caso contrário, não. Trata-se conservador, reabilita-se esse paciente, corrige-se as alterações musculares que são passíveis de corrigir com fisioterapia, e aí nós vamos ver como é que esse paciente vai evoluir. Não, excelente. E na criança também você aborda da mesma maneira, Pós? Primeiro, a mãe chegou lá, assustada, a criança brincando, a patela saiu fora e voltou. Como é que você orienta a família aí? Normalmente eles já vêm assustados com esse deslocamento da patela na criança. Na verdade, na criança é bem difícil a gente encontrar um episódio de luxação. O que é mais fácil de nós encontrarmos na criança é uma subluxação ou luxação permanente. E aí sim, isso se corrige na mais tenra idade, tá? Porque aí nós damos oportunidade para essa femoropatelar se moldar durante o crescimento, tá? Então, assim, crianças muito pequenas, via de regra, não luxam a patela, e se luxarem é porque o defeito é muito grande, e aí deve-se pensar numa correção, essa correção sempre de partes moles, que nós vamos estar posicionando essa patela num local mais adequado, e isso vai fazer que nós sabemos que tanto a tróclea quanto a patela se moldam durante o crescimento, uma em contato com a outra. E é por isso que nós temos indivíduos lá, quando findam o crescimento, com uma instabilidade femoropatelar, porque essa patela nunca esteve exatamente em frente à tróclea, então as duas têm algum defeito. Tá? Então, quando nós pegamos uma criança muito pequena, assim, eu já operei crianças de 4, 5 anos de idade. Então, essas crianças, elas, via de regra, não precisam de uma segunda correção depois que termina o crescimento ósseo, porque a patela e a tróclea se moldaram durante o crescimento. Não, muito interessante, né? Você viu, né? Você falou que ele já nasce com algumas alterações e se a patela fica fora, essa alteração vai piorar. Se você consegue E colocar essa lá, alteração é grave. grave, grave, né? Vai piorar. Então, quanto antes corrigir nesses casos, tem a chance de uma remodelação, de uma melhora, né? Muito interessante. Exatamente. Pois, então, uma pergunta interessante do Felipe ali. Então, no caso que você trata conservador no primeiro episódio traumático, por exemplo, você imobiliza esse joelho? E se sim, quanto tempo você deixa imobilizado nesse primeiro episódio? 48 horas. O tempo Depois suficiente para tirar a dor do paciente. E depois disso é trabalho fisioterapêutico. Mas não mais do que 48 horas, é só para tirar a dor do paciente. Porque a imobilização prolongada não vai levar a nada, e vai levar a aderências. Entendi. Mesmo sem operar, você deixa só 48 horas, você já põe para reabilitar. Exatamente. Exatamente. Interessante. Não, muito e legal. Alguns que não têm muita dor, eu já tive a oportunidade de reduzir uma patela na sala de dança de uma menina, tá? Filha de uma prima minha, que me ligou desesperada que a filha estava caída na sala da escola de dança com a patela luxada. Eu reduzi ela na hora e começamos a trabalhar ela no dia seguinte. Não usamos nenhum dia de imobilização. E a menina foi muito bem, obrigado. A gente sabe que esses pacientes com essa primeira luxação traumática, talvez metade ou até mais, não precisem de uma cirurgia, né? Acabam cicatrizando e ficando bem, voltando para as atividades. Eu também concordo com você, eu também trato dessa forma e a gente vê que, acho que mais do que 50% acaba ficando bem, né? E quando não fica, que acaba precisando da cirurgia, tá? Então a gente pergunta, e como é que é essa cirurgia? Vai só reconstruir o ligamento? Tem mais coisa para fazer? Como é que a gente aborda e planeja o tratamento cirúrgico desses pacientes? Olha, Vitor, sabe que eu sou um aluno fiel do professor Henri Dejoux, né? E que eu sou daqueles que sigo à risca que cada defeito merece ser corrigido, né? Então, assim, se esse paciente tem uma patela alta e ele rompeu o ligamento patelofemoral medial,
Se eu reconstruir esse ligamento patelofemoral medial e não corrigir a altura da patela, corro o risco de romper essa reconstrução que eu fiz. Então, nesse caso, eu acho que eu tenho que baixar essa patela para a altura correta e reconstruir o ligamento patelofemoral medial. Se esse paciente tiver uma displasia de tróclea grave, não adianta eu fazer o ligamento patelofemoral, baixar a patela, e aí eu vou criar um conflito maior ainda com essa displasia grave. Então, eu vou corrigir essa displasia. Então, eu acho que cada defeito tem que ser bem avaliado e ver se há necessidade de corrigir cada um desses defeitos. Tá? Então, via de regra, não é uma coisa simples, que é uma receita de bolo que nós vamos lá e vamos fazer sempre o mesmo ligamento, porque o ligamento patelofemoral medial ele está rompido em quase que 100% das vezes que tem uma luxação de patela. Então, se nós simplesmente refizermos o ligamento, nós vamos resolver um percentual dessas luxações, mas vai ter um percentual bastante alto que vai voltar a luxar de novo, porque os outros fatores estão fora de ordem, né? Não, muito interessante, Pose. Dizer que o Pose está falando é bem legal. Vem da França, eu também sigo essa mesma linha do Pose. Nós vamos chegar lá na França, que é o chamado menu à la carte, né? Você vai pegando cada uma dessas anomalias, dessas deformidades congênitas e vai ter que ir arrumando elas, porque senão a chance de sair de novo é alta, né? Concordo aí com o Pose, que é o famoso menu à la carte francês. O Pose é uma coisa assim mais específica, mas que muita gente pergunta. O que é a trocloplastia, né? A gente sabe que você foi um dos pioneiros disso no Brasil. Dá uma clareada aí para o pessoal, o que é essa trocloplastia? Eu recebo, às vezes, muita pergunta do pessoal querendo saber se vale a pena fazer ou não. Como é que funciona? Bom, o que é a trocloplastia? A trocloplastia é a correção da tróclea. A tróclea femoral é o lugar onde se assenta a patela. Por isso é a articulação femoropatelar. Bom, então, assim, nós temos vários graus de displasia da tróclea. Por que nós temos displasia da tróclea? Porque a patela não assentou perfeitamente em cima dela desde o nascimento. Então, como uma molda a outra com o crescimento ou com o movimento, as duas vão estar alteradas. Às vezes mais a tróclea, às vezes mais a patela, às vezes as duas estão extremamente alteradas. Tá? Então, via de regra, quando se tem uma tróclea alterada, a maior alteração é na própria tróclea. O que é uma trocloplastia? É recriar o sulco retentivo onde a patela trabalha. Se a patela não trabalhar dentro desse sulco retentivo, a tendência dela será luxar. Então, se cria uma nova tróclea, uma nova anatomia nessa tróclea, seja aprofundando a tróclea, seja levantando o versante lateral da tróclea, porque, na minha opinião, ainda existe algumas trócleas que, se nós fizermos uma trocloplastia de adição, que é muito menos agressiva, nós vamos ter um resultado que vai ser bem aceito, vai ter uma congruência entre as duas superfícies. É raro se fazer uma trocloplastia de adição, mas é bem possível, ainda existem algumas indicações. Na verdade, está recriando o trilho da patela, né? A patela Exatamente. tem que ir nesse trilho, a tróclea está ao contrário, ela fica perdida, né? Não tem aonde ela deslizar, não tem como... Há um conflito da patela, em cada movimento de flexo e extensão, há um conflito da patela com a tróclea, e essa tróclea vai empurrar a patela lateralmente e ela vai deslocar. Muito legal, é isso mesmo. Então a gente tem que recriar. Ela está em cima de uma montanha, nós temos que fazer um trilho para ela descer. E tem vezes que precisa e não tem como fugir disso, né? Exatamente. Muito legal. E naquelas trócleas muito planas, aí entra uma trocloplastia de adição, porque aí levantando o versante externo, se cria um sulco retentivo, mas uma coisa que todo cirurgião de joelho e que se habilite a fazer uma trocloplastia tem que pensar: as duas superfícies têm que casar perfeitamente.
Não adianta nós fazermos uma barreira para a patela não sair. Nós temos que fazer uma tróclea que tenha o mesmo formato da patela. Caso ela não tenha, em casos muito graves, a gente tem que associar uma osteotomia da própria patela para fazer com que haja um casamento perfeito entre as duas, ou pelo menos o mais perfeito possível. Uma congruência, né? Fazer uma congruência para ela poder deslizar. Muito legal. Pode ter um paciente seu lá do Rio de Janeiro, Antônio José, aí tá te dando um alô, agradecendo o seu trabalho. Ele falou que tá te assistindo aí. Antônio José é nosso colega ortopedista aí do Rio. Legal. Tá te mandando aí, muito legal. Uma outra particularidade desses pacientes, né? Não na luxação traumática primeira, mas aqueles pacientes que já tiveram várias luxações, que saem fora várias vezes, eles têm uma apreensão, que a gente chama, um medo grande da patela luxar, né? Então, os pacientes que mesmo no pós-operatório não é tão simples, igual às vezes um ligamento cruzado, um menisco, eles têm uma sensação que só de você encostar ali vai sair fora, né? Como é que você lida com isso aí? Tem alguma dica para lidar com esses pacientes no pós-operatório? Porque eu vejo eles como um perfil um pouco diferente pelo medo dessa luxação da patela, né? O paciente da fêmuro-patelar, ele tem um perfil diferente. Tá? O meu sócio, o Everton, que trabalha comigo há uma vida inteira, ele sempre diz assim que fêmuro-patelar é um paciente especial, que tem que tratar ele de maneira diferente, porque ele é um paciente sempre com medo, apreensivo, né? E mesmo, tu vês que o próprio sinal de Smile é chamado sinal da apreensão do Smile, não é dor. Então, assim, esse é um paciente que ele sofreu muito com essa instabilidade. A instabilidade femoropatelar, ela é muito nociva. O paciente está sempre inseguro com uma femoropatelar instável. Então, assim, eu não vejo que haja qualquer coisa de especial no tratamento do paciente em si, mas é um paciente que nós temos que ter uma boa relação médico-paciente com ele, porque, sim, o resultado de uma femoropatelar pode nos parecer maravilhoso, que ela nunca mais desloque, mas nós sabemos e devemos explicar para esse paciente que essa femoropatelar dele vai degenerar antes de uma femoropatelar normal. Não é? Então, é um paciente que a relação médico-paciente tem que ser muito próxima. E os maus resultados da femoropatelar são visíveis, acontecem, nós não conseguimos escapar disso. Não é? Então, esse paciente ele tem que entender, em primeiro lugar, tudo que pode acontecer com essa femoropatelar dele, ele tem que entender como é que vai ser a evolução dele e ele tem que se dedicar muito nessa recuperação funcional dele. Não é uma cirurgia que o paciente se recupere naturalmente. É preciso muita dedicação dele. Não, é verdade, concordo com você, Pose. E até voltando um pouco, você falou no comecinho, né, aqueles pacientes que têm aquelas deformidades, anomalias ósseas que têm uma chance de sair a patela, eles têm uma sensação que a patela vai sair, mas não saíram ainda. Como é que você orienta esses pacientes? Que tipo de atividade eles podem fazer? Eles podem fazer exercício? Às vezes o paciente fala, não, eu tenho essa instabilidade, eu não posso fazer exercício, eu devo. Como é que é a sua orientação para eles aí que tem essa possibilidade maior de ter essa luxação? São pacientes que a gente classifica eles nunca luxaram, a gente classifica eles como uma instabilidade potencial. Então, esses pacientes, nós temos que tentar compensá-lo da melhor maneira possível do ponto de vista muscular e orientá-los que exercícios de impacto não são bem-vindos, não é? E que esse paciente vai ter que sempre ter algum cuidado quando praticar algum esporte. Então, a gente deve selecionar o tipo de esporte que esse paciente vai praticar para que ele não venha a ter consequências mais graves. Não é? E avisá-lo que esse é o paciente mais difícil que tem, não é? Porque ele não tem nada muito impeditivo, ele muitas vezes nem sabe que tem, não é?
e é o paciente que vai cair na nossa mão lá quando ele tiver 45, 50 anos de idade, com uma artrose femoropatelar brutal. É isso mesmo, já é um outro caso, né? Nós vamos chegar nessa questão da artrose, né? Que às vezes o paciente com a instabilidade femoropatelar, que é a patela que sai fora, tem uma chance maior aí de ter artrose, né? E a instabilidade potencial também, né? Também. É bem frequente isso. Porque ela não está trabalhando certo, né? Ela está com aquelas anomalias que predispõem à luxação, então, como você disse, ela não está congruente as duas articulações ali, né? E vai acabando com essa cartilagem ali, né? É verdade. Pose, quais são seus hobbies aí fora da medicina? Eu lembro que você gostava muito de cavalo. Você gosta ainda, Pose? Eu continuo gostando, eu só não crio mais. Eu criei cavalo durante muitos anos e eu sempre gostei muito de cavalos. E hoje eu não tenho mais o Aras, mas eu ainda tenho sociedade com alguns amigos aí em alguns cavalos. Para matar a vontade, né? Só para não ficar longe dos bichinhos. Muito legal, pô. Eu lembro que conversamos várias vezes aí, o Pose sempre foi um apaixonado pelos cavalos aí. Eu gosto muito. Eu também sou da escola francesa. O Pose, para quem não sabe, foi um dos primeiros brasileiros a ir para a França aprender toda aquela referência que tem lá de Lyon na França e trazer para o Brasil. Conta para a gente aí, por que você escolheu a França? Como é que você foi parar lá em Lyon? Você foi o primeiro grande discípulo, aí talvez você não tenha sido o primeiro a ir para a França, mas o primeiro grande discípulo aí da escola do Dejour e do Trilar. Como é que você escolheu lá? Como é que você chegou lá em Lyon? Na verdade, eu fui o segundo brasileiro a ir para Lyon. E assim, quem muito me ajudou para ir para Lyon foi o primeiro brasileiro que foi para lá, que foi o José Luiz Furtado Gouveia Sobrinho, que é aí de São Paulo. E o Zé era meu sócio. Nós trabalhávamos em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E o Zé era meu sócio lá em Passo Fundo, e o Zé tinha ido para lá e voltou de lá contando maravilhas e tal. E o Zé foi embora para São Paulo, né? E então, assim, eu já gostava de cirurgia de joelho, e joelho era no tempo da minha formação de ortopedista, no tempo de residência médica, o joelho era uma caixinha de segredo, né? Todo joelho que a gente mexia não ficava bom. Então, assim, a gente fazia aquelas cirurgias de menissectomia total, aquelas coisas, tudo que resultava sempre em porcaria. Não se sabia reconhecer uma lesão de cruzado anterior. E femoropatelar, obviamente, ninguém sabia nada de nada, né? Existiam algumas aventuras na femoropatelar, que era a cirurgia de Reuser, que se rebaixava a patela, aquilo ficava um horror, ficava uma patela baixa. Então, assim, o joelho era uma articulação que sempre tinha problemas. Então, assim, motivado por isso, por gostar e tal, por já ter um conhecimento com o Zé Gouveia. Então, isso foi o que me motivou a ir estudar a cirurgia do joelho. Eu primeiro fui para os Estados Unidos, lá na Houston Clinic, e de lá, depois eu me mudei lá para Lyon, e realmente eu estabeleci uma relação muito boa com o professor Henri Dejour, e isso me ajudou muito. E quando eu voltei para cá, voltei para um hospital de ensino, não é? com formação de residentes aqui em Porto Alegre, e com um volume absurdo de joelhos ruins, né? Então, ali se formou o nosso serviço de cirurgia de joelho, e dali a gente veio formando residentes durante muitos e muitos anos, né, na cirurgia de joelho. Então, ficou uma coisa bem tradicional. Durante muitos anos em que eu estive à frente desse serviço, nós fazíamos mutirões de femoropatelar no verão, juntava lá 20 femoropatelar e operava isso em 2 dias, e aí vinha o pessoal de fora, vinha assistir. Então, foi popularizando um pouco mais a femoropatelar, né?
Não, é legal. Essa história é muito boa. Sei que gente do Brasil inteiro ia aí assistir. Eu não estava ainda, estava me informando quando eu sabia dessas viagens que o pessoal ia assistir com você. E sendo uma história muito interessante, né, Pose? Que você conheceu o Xambá lá na Houston Clinic. O Xambá foi um dos caras dos meus mentores lá na França, né? E o Xambá sempre conta uma história muito engraçada sua, que te levou para esquiar. Chegou em cima da montanha e você não conseguia descer, né? Eu vou deixar você terminar essa história aí, como é que foi em cima da montanha com os esquis à mão aí. Na verdade, nós viajávamos várias vezes, nós viajamos com a equipe feminina de esqui da França, que segundo o Chambá, elas eram boas, a equipe masculina era ruim. E a gente viajava para a montanha fora da temporada de esqui. Então, aquilo ali só entrava profissional na montanha. E a gente subia de teleférico até uma certa altura e depois subia num trator de esteira. Elas iam agarradas numa corda e eu ia dentro do trator, né? E na hora de descer, puxa vida, como é que eu ia descer, né? Então, eu descia a montanha nas costas de uma baixinha forte lá, que era a candidata à medalha de ouro, né? A Perrine Pelin. E eu desci nas costas dela, ela me montou nas costas dela, nós descemos a montanha numa velocidade absurda, só que chegou lá adiante, não tinha como frear, era puro gelo, aquilo tinha um cavalote de gelo, e nós emborcamos os dois no gelo, e o Chambá desesperado, achando que eu tinha arrebentado com a Perrine. Ele sempre conta essa história e morre de rir aí com a sua descida. Muito legal, pô. Xambá é um cara especial aí, esse cara. O Xambá foi um sujeito que me ajudou muito lá em Lyon, tá? Porque eu tinha um dia da semana que eu operava com ele na clínica dele e também eu subia com ele para Hauteville. Na época era o cirurgião de joelho de Hauteville. Então ele subia nas sextas-feiras para Hauteville e lá éramos só nós dois. Então a gente ia direto às sextas-feiras para Hauteville, eu entrava em todas as cirurgias dele. Então era bem legal. É legal. Quem não sabe, Hauteville, né, era um hospital, um antigo hospital de tuberculose, isolado, né, em cima da montanha. E aí depois, quando acabou com a tuberculose, eles fizeram um hospital de reabilitação, né? Eu fui lá visitar com ele, muito legal. Hospital de reabilitação lá em cima da montanha. E junto com o Xambá, vocês criaram a Associação Leonesa, a Jornada Leonesa no Brasil, né? Isso é muito legal. Muita gente já sabe, a Jornada Leonesa é um congresso que existe em Lyon e você e o Xambá trouxeram isso para o Brasil. Como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês começaram com isso? O primeiro foi aí em Porto Alegre, uma coisa muito bacana. Na verdade, isso foi numa jornada lá em Lyon, que aí nós sentamos lá, o Xambá e eu, e começamos a tomar vinho e conversar e tal. E aí o Xambá para mim assim, quem sabe a gente faz uma jornada leonesa fora de Lyon? Digo, topo, vamos fazer. E aí é que surgiu a ideia e aí é que fizemos a primeira jornada leonesa no Brasil, que foi aqui em Porto Alegre em 2000. Né? E em 2021 nós tínhamos programado uma jornada leonesa de novo aqui no Rio Grande do Sul, para comemorar a maioridade da Jornada Leonesa no Brasil, 21 anos. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, nós não conseguimos fazer. Esperamos que a gente consiga. O senhor é o presidente da Associação Leonesa agora. Então, vamos ver se a gente consegue fazer no próximo ano, 2023, quem sabe, né? Não, quem sabe. E aí, com essa jornada, né, nós criamos a Associação Leonesa no Brasil, até o Guilherme já está aí, mandar um abraço para o Zup aí, que foi o último presidente que ajudou a organizar tudo isso, né? Um cara que é muito bom nessa parte, deixou tudo pronto, fez rodar, e a gente consegue agora trazer esses colegas franceses para fazer esse congresso no Brasil. Muito legal, Pose. E agradecer também ao Pose, que o Pose abriu portas para o Motti, né, que foi meu chefe em Curitiba, que me ajudou a ir para a França. Então, o Pose foi um dos grandes aí que começou a mandar muita gente para a escola francesa aí, então tenho que te agradecer por isso daí. Pois, voltando para a patela, né? Você já até falou que quem tem aquelas deformidades, ou quando a patela sai várias vezes, ou quem nunca saiu, mas tem a deformidade, vai levar uma artrose, né? Então, esse paciente chega para a gente com 40, 50 anos, com uma artrose fêmuro-patelar, tem dor. E agora, pois, como é que é o tratamento aí? É um tratamento que completamente diferente da luxação, uma coisa mais complicada. Como é que você aborda esses pacientes aí?
é complicado isso, porque não se tem muitas coisas a fazer numa artrose isolada da femoropatelar. Mas, assim, obviamente, tudo se começa pelo conservador. Até onde for possível levar esse paciente com tratamento conservador, a gente leva, seja com reequilíbrio muscular, fisioterapia, viscosuplementação, todas essas coisas aí entram e entram bem. Tá? Mas existem alguns pacientes que, apesar de tudo isso, vão mal com essa femoropatelar. Eu costumo dizer que eu empurro a femoropatelar até ela virar numa prótese total de joelho. Tá? Mas, muitas vezes, esse paciente ainda é jovem, é um paciente ainda ativo, paciente aí na casa dos 40 anos e tem muita dor, a dor é muito importante. Eu sou favorável a uma cirurgia onde eu faço, além de um realinhamento, eu faço um maquê. A velha cirurgia de maquê é uma cirurgia que é bastante confiável para isso. Tá? E, inclusive, tem um trabalho sobre maquê muito interessante que foi feito pelo nosso amigo Fernando Fonseca, lá de Portugal. O Fernando pegou casos do serviço do professor dele, cirurgia de maquê com 20 e tantos, 30 anos de evolução, e que os pacientes iam muito bem e sem dor. E isso me deixou muito à vontade para continuar fazendo o que eu já fazia, em alguns casos, a cirurgia de maquê. E eu acho que é uma solução. Nós estamos causando um defeito nesse joelho, estamos deixando uma tuberosidade bem proeminente, ruim, que o paciente não vai ter um bom conforto para ajoelhar, mas, em compensação, ele vai ter um joelho bom de andar, ele vai ter um joelho que ele vai poder subir e descer escadas sem dor ou com pouca dor. Né? Sem dor é um pouco difícil de falar nesses casos, mas com pouca dor é bem bom da gente falar. Não, é verdade, né? Porque assim, é uma situação complicada, porque o resto do joelho é bom, mas tem a femoropatelar comprometida, né? Então, os pacientes têm dor para levantar da escada, agachar, levantar de uma cadeira, subir e descer a escada. Então, é complicado. E a cirurgia de maquê que o posto está falando é você mudar aquela área que está gasta, né? Tentar tirar uma sobrecarga da patela para ela sobreviver mais uns anos aí, né? Porque senão, muitas vezes, a gente acaba tendo que comprometer todo aquele joelho e colocar uma prótese total, né? Exatamente. E aí, alguns países têm feito já bastante prótese da patela isolada. Pô, o que você acha disso? Pô? Você tem experiência com isso? Acha que é uma coisa que pode funcionar no Brasil? A gente não tem ainda várias opções dessa prótese, é meio irregular. Na verdade, eu não tenho experiência com prótese femoropatelar. Tá? Mas eu já andei lendo, estudando, procurando sobre esse assunto. Assim, há uma certa disparidade entre as opiniões daqueles que já desenvolveram próteses da femoropatelar, mas, na verdade, assim, muitas das próteses femoropatelar que a gente vê com maus resultados são porque foi simplesmente substituída a articulação femoropatelar, mas não foi feito um realinhamento. E esse paciente ali, ele obrigatoriamente, quando fizer uma prótese femoropatelar, vai ser obrigado a fazer um realinhamento. Então, talvez isso possa mudar o panorama das próteses femoropatelar, porque até o presente momento não se tem nenhuma casuística que a gente veja pelo mundo afora que tenha bons resultados, como a gente tem, por exemplo, numa prótese total de joelho. Né? É verdade, é bem variados os resultados. Não existe uma uniformidade, né? A gente não sabe, eu concordo com você. É uma opção. E eu digo o seguinte, eu não tenho absolutamente nenhum arrependimento de ter feito cirurgia de maquê. Legal, é uma cirurgia que é uma cirurgia das mais antigas, pouco feita hoje, mas que tem uns casos que podem funcionar muito bem, né, Pós? Exatamente. Ela bem indicada e feita na hora certa, o resultado é muito confiável.
Muito legal. Rose, para onde você acha que vai evoluir a cirurgia da patela, o tratamento da patela? Você acha que aonde que a gente vai poder melhorar? O que, que pode vir de novidade aí para melhorar nesse tratamento, na abordagem da fêmuro-patelar? Então, na minha opinião, só tem uma coisa que vai melhorar na femoropatelar. O dia que nós pudermos criar uma cartilagem. Isso vai melhorar. Por quê? De resto, não há como melhorar. Ela é uma correção cirúrgica de defeitos anatômicos. Essa correção cirúrgica de defeitos anatômicos, por mais que a gente faça cartilagem nova, não vai adiantar. Então, o que existe de técnicas hoje para correção de fêmuro-patelar vão continuar. Eu acho que o grande salto da fêmuro-patelar foi a criação da cirurgia para reconstruir o ligamento patelofemoral, tá? Que era uma coisa que se desconhecia, tá? E o meu conterrâneo aqui, o João Helera Gomes, que foi quem descreveu o ligamento patelofemoral. Então, eu acho que esse foi o último grande salto da femoropatelar. Então, assim, o que for anatômico vai continuar anatômico. Nosso corpo não vai ser diferente. Eu acho que o que vai modificar a femoropatelar vai ser o dia que nós vamos poder realinhar esse joelho e vamos poder dar uma nova cartilagem. Porque hoje, o que empobrece a longo prazo os resultados da nossa femoropatelar é a qualidade da cartilagem que nós estamos lidando. É aí que complica, né? É isso aí Exato. que acaba complicando a dor aí. E você tem alguma Exato. experiência já com cartilagem, com membrana, com alguma coisa disso, Pós? Como é que Olha, uma coisa... eu realmente não tenho experiência com isso. Tá? Não tenho experiência com membrana. Os transplantes de cartilagem que eu fiz foram poucos, que não dá para eu sentar em cima da casuística e dizer, olha, é assim. Tá? Eu não costumo falar de alguma coisa que eu não tenha uma casuística decente. Tá? Para poder falar. Realmente, eu concordo. É uma coisa que ainda, igual a próxima, vai estar andando, né? Daqui a pouco a gente vai ter mais resposta para isso, né? Com certeza. Para finalizar aí, o que você espera do futuro da cirurgia do joelho em geral? Você acha que também é a cartilagem que vai revolucionar? Você acha que é a robótica que está vindo aí? Você acha que é a Big Data, que é as informações? Onde você acha que a cirurgia do joelho em geral vai dar um grande salto nos próximos anos? Bom, em termos biológicos, cartilagem, sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, robótica. Eu acho que a robótica vai ajudar muito, principalmente nas artroplastias e tal. Isso vai ajudar, é uma ferramenta. Tá? A robótica hoje, no ponto em que está, não faz muita diferença de um instrumental bom que a gente tem. Tá? Eu já usei robô em artroplastia e te digo assim, eu não vejo diferença na artroplastia com robô e a artroplastia com um bom instrumental. Vamos falar bem claro isso, porque existem próteses aí no mercado que não tem bom instrumental, e a gente sabe disso. Tá? Bastante, E aí, né? elas são muito cirurgião dependentes. Tá? Então, assim, a robótica vai ter uma dependência menor do cirurgião. Tá? Então, eu acho que aí o sujeito com menos experiência vai conseguir fazer tão bem quanto aquele indivíduo com mais experiência. Muito bom. Acho que é muito legal. Vai dar uma nivelada ali, né? Vai Eu acho ter. que sim, eu acho que sim. Tá? Na Legal. fêmuro-patelar, eu não acredito que a robótica vai ajudar muito, não. Vai ter que ser, ainda é artesanal, né? Tem que ser manual É ali para muito corrigir. artesanal. Né? Muito legal. Muito bom. Rosi, tinha combinado com você meia hora, já passamos 10 minutos aí. Queria agradecer muito aí sua presença, esse bate-papo Olha, aí, encher a gente de informação da fêmur patelar. Deixo para você a palavra aí para fazer alguma consideração final aí. Te agradeço muito pelo seu tempo aí. Vitor, eu é que agradeço a oportunidade de participar desse teu bate-papo aí, que é sempre bem interessante.
E vou aproveitar para mandar um abraço para os meus amigos aí do Brasil inteiro que estão aí assistindo essa tua live aí, tá? Obrigado e um forte abraço para ti e para todo mundo. Obrigado, Pose. Lembrando, você bem informado e seu joelho informa. Boa noite a todos. Obrigado, Pose. Até terça. Grande abraço. Abraço.